E no programa de hoje eu não vou fazer nenhuma menção aos jogos do Vasco dessa semana por dois motivos. O primeiro é que teve feriado, eu viajei e por conta disso eu tive que gravar esse programa com uma antecedência maior que o normal. O segundo é que, por mais que o Vasco possa ter ganhado aí os últimos jogos, o que eu acho improvável, a situação continua a mesma. Caminhamos inevitavelmente para o rebaixamento. É ou não é? Então bora começar o Sobre Vasco. Fala Vascaíno, eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco, um programa onde a gente sofre, torce e conversa sobre o Vasco. E no programa de hoje, sem mais demora, vamos falar das 10 mudanças que o Vasco precisa fazer para voltar aos tempos de glória. Então, bora começar a falar do que o Vasco precisa começar a fazer hoje para garantir um futuro mais feliz. E para início de conversa, ele precisa parar de cometer os erros que deixaram ele nessa situação. Então, se há 2 semanas atrás eu listei os 3 motivos que levaram o Vasco para o buraco, eu não podia começar a lista senão falando como parar de cometer os mesmos erros. A saber, mudança número 1. O Vasco precisa apostar no novo. Como eu falei no outro programa, o Vasco não pode apostar em soluções arcaicas só porque elas já deram certo no passado. O fax deu certo por muito tempo, até inventar a internet e levar o aparelho para extinção. Antigamente, as gravadoras tiravam todo o seu lucro da venda de CDs. Hoje em dia, até as lojas de CDs acabaram. O tempo passa, as coisas mudam e se a gente não quiser ficar para trás, temos que mudar com elas. Mas, obviamente, não basta só mudar. Tem que mudar do jeito certo. Quando o Roberto virou presidente, ele implementou várias coisas certas, mas, com o passar do tempo, pôs os pés pelas mãos e acabou seu mandato de forma melancólica. Nosso erro, então, foi achar que a solução para o problema era voltar com o passado, personificado na figura do Eurico Miranda, quando o que deveríamos ter feito era apostar de novo no novo, num outro novo. Porque a gente pode até não ter certeza de qual mudança é a certa, mas o que a gente sabe, a cada rodada a gente sabe mais, é que insistir no mesmo é definitivamente errado. Mudança número 2. O Vasco precisa voltar a investir na base. Essa é mais uma mudança que nada mais é do que o contraponto dos erros que apontei no outro programa. E é a mudança mais simples e mais rápida de se fazer. Dá para começar a fazer agora. Dispensa esses jogadores mequetrefes que incham o nosso elenco e se substitui pela molecada. Pra que ficar insistindo com Cristiano, Riasco, Júlio dos Santos? Esses caras, além de não jogarem nada, se um dia saírem do Vasco, não vão render um tostão pro clube. Não, põe um lateral, um meia, um atacante da base. Pode ter 19, 18, 17 anos. Bota o garoto pra jogar e tomar corpo no time. O resultado não vai ser imediato, mas quando vier, vai ser bem mais efetivo do que o atual. Mas claro, não pode parar por aí. A estrutura do clube tem que ser toda repensada com base nessa filosofia. Isso passa pelo investimento, o quanto de grana que se põe na base, em como vai estruturar o elenco de modo a dar suporte para a garotada que vai subir e até pensar numa política de como otimizar o lucro quando for vender as joias. Isso passa por conseguir segurar os craques o máximo de tempo possível, para que eles possam atingir um grande potencial ainda no Vasco e já serem vendidos por preço de grandes jogadores, não como promessas ainda. Mudança número 3. O Vasco precisa de um plano de sócios decente. No programa em que eu apontei os 3 erros do Vasco, a gente viu como o clube tem negligenciado o plano de sócio-torcedores. Logo o Vasco, um clube de abrangência nacional, uma das maiores torcidas do país, vira as costas para essa fonte de renda que outros clubes com menos potencial aproveitam tão bem. E quando eu falo de programa de sócios, óbvio que eu não estou falando desses planos que foram lançados até hoje e que contam basicamente com o amor do torcedor para dar certo. Não. Tem que ser um plano que traga benefícios para quem vai aos jogos, para quem mora fora do Rio, ou mesmo para quem só quer participar da vida política do clube. Sócio que vai a jogo tem que conseguir comprar ingresso pela internet com desconto e entrar no estádio com a própria carteirinha, sem nem precisar passar pela bilheteria.
Isso é básico e a maioria dos outros clubes pelo país já faz, mas o Vasco não. E mais, o Vasco é um dos clubes mais nacionais do Brasil. Tem torcedor em tudo quanto é parte desse país. Torcedor que mora em outras cidades tem que ter atrativos para se tornar sócio. Eu mesmo, apesar de ser carioca e ter crescido no Rio, hoje moro em São Paulo e não tenho nenhum benefício por ser sócio do clube. Um benefício que precisa ter de cara é o do processo eleitoral contemplar o sócio de outros estados. Faz a eleição pela internet, permite que o torcedor envie seu voto pelo correio, pensa numa solução. Mas precisa dar esse poder para o sócio de fora do Rio. E não precisa parar por aí. Dá para pensar na criação de eventos e consulados nas cidades fora do Rio com mais sócios, atrações exclusivas dentro do site do programa. Tem que pôr a cabeça para funcionar. O que não pode é ignorar essa grande parte da torcida que é tão apaixonada quanto a que está no Rio. E tem que tornar a vida de quem quer ser sócio só para poder votar mais fácil também. Um amigo meu que trabalha com marketing esportivo me disse que o direito a voto não é algo que influencie significativamente o sucesso de um plano de sócio-torcedor. Mas eu acredito que no caso do Vasco, pela grave crise política que o clube atravessa, o direito a voto no plano de sócios é importante sim. Mas para isso, todo o processo de votação tem que ser facilitado. E aí eu volto a defender o voto pela internet, que foi uma bandeira que o Júlio Brandt defendeu na última eleição, inclusive. O voto pela internet é bom não só para o sócio que mora fora do Rio, como também para o sócio que mora na cidade, mas que não consegue separar um tempo em um dia de semana para ir lá em São Januário votar. Ou que não vai lá votar pelo simples medo de ser agredido por simpatizantes de chapas concorrentes, como a gente já viu acontecer. Isso ajudaria não só a aumentar o número de sócios-torcedores, como ajudaria a democratizar o clube, que hoje vive refém de pequenos grupos que acabam brigando mais entre si do que pensando no bem maior do Vasco. Mudança número 4. O Vasco precisa de transparência. Se tem uma coisa que o Vasco não tem hoje, é transparência. Um exemplo que ilustra bem isso é que quando o Roberto chegou à presidência, foi logo fazer uma auditoria da gestão passada. Agora, o Eurico quer fazer a mesma coisa. Quando o próximo presidente de um grupo de oposição assumir, com certeza vai contratar uma auditoria de novo. Se o clube tivesse transparência, mostrasse com clareza o quanto gasta e o quanto arrecada, onde são investidos seus recursos, nada disso seria necessário. E mais, a falta de transparência cria a suspeita de má-fé ou incompetência na gestão dos recursos, o que afasta patrocinadores e sócios torcedores. Afinal, ninguém quer colocar o seu dinheirinho suado numa caixa preta sem saber se ele está sendo usado adequadamente, se está correndo pelo ralo ou pior, se está sendo usado para encher o bolso de quem não merece. Mudança número 5. O Vasco precisa de dirigentes realmente comprometidos com o clube. Infelizmente, hoje qualquer notícia que chega sobre a política do Vasco é invariavelmente acusação sobre algo ilícito, antiético ou sobre brigas internas. Para quem olha de longe, parece que todos os grupos políticos influentes lá dentro estão nessa por benefício próprio mesmo. Sobre muitos recai a suspeita de atos ilegais, como desvio de dinheiro ou tráfico de influência. Outros, a gente percebe que, se não estão nessa por motivos que vão contra a lei, são no mínimo antiéticos. Aproveitam o cargo para empregar amigos e parentes ou para simplesmente conseguir vitrine, para depois se lançar em algum cargo político. É difícil de imaginar que quem pense assim vai lutar por um clube mais transparente e mais democrático. É por isso que, sabe-se lá como, a gente precisa lutar para fazer uma grande renovação no Vasco e trazer gente que realmente arregace as mangas pensando no bem do clube, antes do benefício próprio. Porque se já é difícil tirar o Vasco desse buraco em que se meteu com gente comprometida, com dirigente que põe seus interesses na frente do clube, é que não vamos sair dessa mesmo. Mudança número 6. O Vasco precisa reformular o seu estatuto. Para muitas das mudanças que eu falei aqui acontecerem, ter um clube mais transparente, democrático, moderno, gerido por dirigentes comprometidos, o estatuto do Vasco precisa mudar. É preciso criar mecanismos que proíbam a má gestão no clube, que permitam o afastamento de dirigentes que usarem o clube em benefício próprio e que tirem influência dos beneméritos vitalícios, aquele grupo de velhinhos do conselho que ainda acha que gerir um clube de futebol profissional é como gerir um botequim. Como essa reforma do estatuto poderia ser feita, eu não sei. Até porque muita gente que está no clube hoje só para se beneficiar dele vai fazer força contra. Mas isso não muda o fato.
O nosso estatuto segura o nosso clube no passado. Mudança número 7. O Vasco precisa parar de pensar que a solução está em um salvador. Nesses momentos de vacas magras do Vasco, a gente volta e meia escuta um vascaíno falando: tinha que vir um sheik comprar o Vasco para pôr ordem na casa. Ou, numa torcida mais realista, apelam para nomes consagrados. O Jorge Salgado tinha que ser candidato. Ou, o Olavo Monteiro de Carvalho tinha que ser candidato. Eles têm dinheiro para salvar o clube. A verdade é que enquanto a gente deposita as esperanças do clube no nome de um salvador, a gente está correndo o risco de eleger novos Euricos Miranda. Ou não foi por conta de um discurso do tipo: só o Eurico Miranda dá para reerguer o Vasco que a gente trouxe ele de volta? Não, não é uma pessoa, nem que fosse o Barack Obama, que vai tirar o Vasco do buraco. Até porque, como a pessoa vem, a pessoa vai. E aí, o clube volta para a estaca zero. Não, o Vasco precisa mudar a sua estrutura, a sua filosofia, o seu modo de encarar o futebol. E isso precisa ser feito pelo clube inteiro, seus dirigentes, seus sócios, sua torcida, de modo que, quando algum integrante desse sistema tiver que sair, a sua ausência não seja sentida e ele possa ser facilmente substituído, sem traumas. O Vasco não pode depender de ninguém, seja ele Eurico Miranda, Roberto Dinamite, Rodrigo Caetano ou quem mais for. A instituição precisa ser forte para ser maior do que qualquer pessoa. E isso começa com essas mudanças que eu estou propondo. Mudança número 8. O Vasco precisa investir em estrutura. Da mesma maneira que o Vasco não pode depender de um nome para salvá-lo administrativamente, temos que parar de achar que vai ser um nome que vai salvar o Vasco dentro do campo. É muito comum a gente ouvir: o Vasco precisa de um atacante ou um meio-campo para conseguir fugir do rebaixamento. Da mesma maneira que a gente costuma ouvir: o time do Vasco é ruim, mas não é tão ruim para estar nessa situação que está. A verdade é que no futebol de hoje, só ter bons jogadores não é o suficiente. O clube precisa ter um centro de treinamento, uma boa academia, um bom centro de recuperação, suporte para os jogadores em todas as áreas. É isso que pode fazer um time de jogadores medianos se destacar, o que é muito mais eficiente do que um bando de jogador de nome, mas sem suporte para atingir o seu melhor futebol. E não é difícil de se fazer. A prova é que vários clubes medianos do Brasil afora têm mais estrutura que o Vasco. Fazendo uma conta simples, o Dagoberto veio no começo do ano para o Vasco com um salário de R$100 mil por mês. Se considerarmos que ele vai passar 10 meses no clube, estamos falando de R$1 milhão gastos em um jogador que trouxe que retorno para o Vasco? Quanto R$1 milhão investido em estrutura melhoraria as acomodações do Vasco? E o Dagoberto é só um exemplo. Quer dizer, mais uma vez a gente esbarra na questão da mentalidade. Temos que aprender que investir em estrutura é muito mais garantido do que investir só em jogadores. É aquilo, o retorno pode não ser imediato, mas é muito mais certo. Mudança número 9. O Vasco precisa se profissionalizar. Muitas dessas mudanças que eu sugeri aqui passam pela profissionalização dos departamentos do Vasco. Só um profissional dedicado 100% ao clube, que estuda a fundo as questões em que se especializou, pode ver além do óbvio e conseguir soluções que sejam efetivas e duradouras. Talvez um dos maiores males da volta da administração do Eurico tenha sido a demonização dos profissionais na gestão do clube. É claro que eu quero vascaínos comandando o Vasco. O presidente do Vasco tem que ser vascaíno. Os conselheiros do Vasco têm que ser vascaínos. São eles que devem traçar as metas para onde o clube deve mirar. Mas na hora do operacional, quem tem que meter a mão na massa é alguém que saiba o que está fazendo. Melhor um gestor que conhece futebol tratando do futebol, seja ele torcedor de qual clube for, do que um vascaíno tratando de futebol, mas que só saiba mesmo tratar de táxi. Mudança número 10. O Vasco precisa saber como mudar. Quando eu vejo a torcida do Vasco se mobilizando para tirar o Eurico da presidência o quanto antes, eu fico um pouco preocupado, por dois motivos. O primeiro é que eu me considero um democrata, e se foi vontade dos sócios pôr o Eurico de novo na presidência, que se cumpra essa vontade. Daqui a 2 anos a gente tem a chance de mudar. Ah, mas ele só foi eleito por causa do mensalão vascaíno. Bom, então tem que se provar isso e, caso o estatuto preveja, iniciar um processo de afastamento do cargo. Mas o que mais me incomoda mesmo é que esse movimento dá a impressão de que basta tirar o Eurico do poder para as coisas naturalmente se ajeitarem. E tá aí a administração do Roberto Dinamite para mostrar que não.
Na verdade, toda a história da humanidade mostra que quando uma revolução só está preocupada em tirar um déspota do poder, mas sem pensar no que vai fazer quando chegar lá, ela está condenada a ser subjugada rapidamente. Ou pior, repetir os mesmos erros do tirano que derrubou. Por isso que eu acho que, mais do que deflagrar um processo para tirar o Eurico da presidência agora, com todos os riscos de não darem nada, o importante é começar uma discussão profunda do que precisamos fazer para, nas próximas eleições, não só ter uma chapa com reais condições de ganhar, o que, a julgar pelo desempenho desse mandato, não vai ser algo muito difícil, mas também de ter uma chapa com um plano muito claro do que vai fazer, da situação que vai encontrar, de qual vai ser o plano de contingência para o futuro imediato e qual o planejamento para o longo prazo, para, quando chegar no poder, poder botar o Vasco de novo no rumo certo. Amigos, essas são as mudanças que eu acho que o Vasco precisa fazer para retomar seu rumo de glórias. Vocês concordam comigo? Acham que faltou alguma mudança? Digam aí nos comentários. E não se esqueçam de assinar nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Beleza? Então, terça-feira que vem, estamos de volta, como sempre, às 11h30 da manhã, para falar mais uma vez do nosso Vascão. Posso contar com vocês? Então, até lá, uma semana cheia de vitória para todos nós e saudações vascaínas!